Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta a videoaula aprovada no PROAC 39/2021 e o meu projeto Eu Vendo Como. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao videoaula e meu projeto Eu Vendo Como. Eu me chamo Melina Souza, eu sou atriz, sou produtora, sou sócia da Culturalistas Produções e venho trabalhando nesse universo cultural nos últimos 7 anos. Antes disso, eu trabalhei por 15 anos na indústria do turismo, sempre desempenhando um cargo comercial, seja ele executiva de contas ou executiva de vendas, visitando empresas de diferentes segmentos. Então, eu espero que eu possa contribuir aí com vocês que vão assistir essa aula com essa bagagem comercial que eu trago. A função de vender algo, seja um produto ou seja um serviço, ou no caso aqui um projeto cultural, não é uma tarefa fácil. Porque exige uma dedicação e exige uma experiência que muitas vezes nós não temos. Conseguir ganhar uma concorrência e receber o patrocínio de uma empresa, gente, realmente é desafiador. Afinal de contas, são muitos projetos, a concorrência é enorme e são muitos profissionais já especializados nessa função de captação de recursos, né? Que exige uma experiência, uma expertise que você, artista ou produtor cultural, muitas vezes não tem. Eu reconheço que mesmo assim, com essa oferta de profissionais especializados na captação de recursos, que existe também uma dificuldade para conseguir suprir. Afinal de contas, são muitos os projetos que são aprovados que não recebem o devido apoio, o devido suporte financeiro, né? Existe uma outra discussão, uma outra questão, que também é a seguinte: muitos proponentes, eles não se sentem representados por esses captadores, já que esses captadores eles têm um leque de projetos para apresentar nessas empresas, né? Então, o proponente muitas vezes acaba achando, acreditando que este captador ou este especialista não dá a devida importância para o projeto dele, né? Existe uma razão pela qual esses captadores preferem trabalhar com um leque de opções. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas eu concordo sim, que ninguém melhor do que você para não só executar o seu projeto, mas como fazer o seu projeto acontecer. Primeiro, ninguém melhor do que você para conhecer melhor sobre ele, né? Sobre o histórico, sobre a justificativa, a importância e o objetivo do seu projeto. Segundo, não existe qualquer outra pessoa nesse universo que queira mais que você para que o seu projeto realmente saia do papel. E querer, meus amigos, neste cenário é poder. Por isso que muitos artistas e produtores culturais entenderam a necessidade que eles também precisam ampliar as suas atividades e passaram a exercer a função de captador de recursos. Eu, Melina, eu acredito muito que é possível encontrar um equilíbrio entre fazer a sua arte, produzir a sua arte e comercializar a sua arte. Eu reconheço, é desafiador, confesso. No meu entender, existem caminhos para um melhor processo comercial e eu quero dividir um pouco desse conhecimento que eu adquiri nos últimos anos, esse novo olhar, o meu olhar, que de repente pode ser diferente, pode ser parecido, enfim. O objetivo dessa aula é de discutir de quais são as ações que a gente pode fazer para viabilizar um projeto cultural e vai ser bem desafiador, afinal de contas é uma aula de 30 minutos, então eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Como existem muitas formas de se conseguir um financiamento de um projeto cultural, aqui eu vou focar na captação de recursos de projetos culturais aprovados em leis de incentivo, sejam elas federais, estaduais e municipais. Como eu estou aqui em São Paulo, eu focarei, portanto, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a famosa Rouanet, no PROAC, que é a lei estadual, e no PROMAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui do município de São Paulo. Nesta aula também eu não vou falar sobre o desenvolvimento e como a gente consegue a aprovação de um projeto cultural nessas leis. Então eu vou direcionar mais no processo comercial da captação de recursos. Então assim, sem mais delongas, bora começar. Você, artista, produtor, proponente, precisa entender que para vender o seu projeto não basta que ele seja bom só para você. Ele precisa ser bom também para o seu cliente, o seu potencial patrocinador. É necessário também que o seu cliente entenda que o seu projeto tem valores que atendam o institucional da empresa dele, que atendam às diretrizes do que a empresa tem buscado. E não é só isso. O seu projeto, ele tem que ser melhor do que a concorrência. Ele tem que ser a melhor opção dentre tantos os outros projetos naquele olhar do seu cliente. As empresas, elas não doam dinheiro por causa da sua necessidade, elas aportam patrocínio porque o seu projeto pode atender às necessidades dessa empresa.
Então aqui nessa aula a gente vai separar o processo de vendas, né, como se ele tivesse fases, tentando resumir um pouquinho e te trazer um direcionamento. Então nós vamos agora começar com a fase 1, que é a fase do planejamento. Então a gente está aqui falando dessas 3 leis, da Rouanet, do PROAC e do PROMAC, né? Então na Rouanet, as empresas aportam parte do imposto de renda. No PROAC ICMS, parte do ICMS. E do PROMAC, parte do IPTU e do ISS. Então é importante que, parece um pouco básico, mas é importante, se o seu projeto está aprovado no PROMAC, por exemplo, você tem que buscar empresas que pagam os impostos do edital, ou seja, pagam ISS e pagam IPTU, que estejam na cidade de São Paulo, para que você possa iniciar esse processo de prospecção. Muitos de vocês já possuem um mailing de clientes a ser trabalhado, né? Aqueles que estiverem começando agora, existe uma forma de você conseguir acesso às empresas que trabalham com essas leis pela internet. Então, veja só, você pode entrar aqui no site da Versalic, você entra a parte de incentivadores, você vai em buscar e você consegue obter todas as empresas que já aportaram alguma verba para patrocinar um projeto cultural. Olha só, vem nessa ordem decrescente, né? Da que mais patrocinou até que menos patrocinou. Você pode mudar a ordem, aí você entra aqui em Petrobras e você consegue obter a informação de todos os projetos que a Petrobras já patrocinou. E cada um dos projetos com todas as informações. É tudo muito claro, é tudo muito simples, basta você buscar. No PROMAC é exatamente a mesma coisa. Você entra aqui no site do PROMAC, você vai em consulta pública de projetos aprovados e outros e vai na parte de incentivador de pessoa jurídica. E o PROMAC te concede a listagem de todas as empresas que têm cadastro nessa lei. E não é só isso, ele te oferece o nome da empresa, no caso a razão social, e também um e-mail de contato. Aí chegamos no momento que você começa a organizar o seu mailing, né? A relação, as informações dos seus clientes. Você pega uma planilha de Excel, você coloca o nome da empresa, o contato da empresa, qual que é o e-mail, o telefone, endereço e algumas informações que você acredita que possam ser especiais, por exemplo, data de aniversário, para você mandar um e-mail, mandar um mimo. Melina, eu considero também muito importante fazer um campo de observações, que é onde você escreve todos os contatos que você fez com o cliente, qual o dia que você entrou em contato, que você mandou, os projetos que você falou, que você conversou, qual que é a data de retorno, porque assim, nesse processo de venda, como são muitas empresas, as informações acabam sendo perdidas, né? Então é importante que você organize todo esse processo. E também eu acho muito bacana, sempre que você entrar em contato com o cliente, você colocar uma data de retorno. Afinal, quem não é visto, não é lembrado. Lembrando sempre que, meus amigos, não sejam inconvenientes, trabalhem com um espaçamento que tenha um certo equilíbrio, né? Para que o seu cliente também não se sinta muito, sabe assim, ai, mais uma vez ela está entrando em contato comigo. Então começamos, temos agora o nosso mailing, né? Então sabemos o caminho para onde seguir. Então a gente vai agora para a segunda fase da captação de recursos, que é a prospecção. Existem formas de você chegar até a empresa, até o contato de quem cuida dessa área, dessa atividade, né, de patrocínio de recursos. É um trabalho que é muito investigativo, que demanda tempo, demanda esforço, paciência, dedicação e, gente, muita, mas muita resiliência. Pode ser que a pessoa, o seu contato, seja da área do marketing, seja da área do RH, seja do departamento de comunicação, mas você só vai descobrir mesmo tentando. Empresas maiores ou que possuem um maior entendimento sobre a importância de um patrocínio cultural, ele já tem uma área, uma estrutura dentro da sua empresa que é uma área de patrocínios, né? São empresas que no próprio site dessas companhias, eles já disponibilizam onde você inscreve seus projetos, que foram aprovados, você pode, enfim, completar todas as informações, né? E esses projetos vão diretamente para esse departamento, que é o departamento de patrocínio, onde passa por uma análise dentro desse departamento. Vamos lá, eu vim aqui na internet, tá aqui patrocínio cultural, quero saber do Banco do Brasil. Então você consegue entrar aqui no site do Banco do Brasil e daí você entra aqui no programa Banco do Brasil de Patrocínios. Então você consegue buscar todo o histórico, quais são as leis, as diretrizes,
o edital de patrocínio, você consegue acessar o edital, você consegue ter acesso ao formulário de inscrição para você enviar o seu projeto. Então, realmente, existem empresas que acabam facilitando mais esse processo do envio do seu projeto. Porque você já se informa mais, né? Você já sabe para quem mandar. E você, dentro desse site dessa empresa, muitas vezes eles disponibilizam quais são os projetos que eles costumam patrocinar. Então você já sabe se o seu projeto está dentro ou não daquilo que aquela empresa busca. Além de informar também quais as leis que eles costumam trabalhar. Então vamos imaginar que já temos casos onde a empresa disponibiliza no seu site como enviar o seu projeto aprovado. A gente tem outras formas também, que são empresas que você precisa buscar a pessoa de contato, né? Por exemplo, no site do Promac é interessante porque eles disponibilizam um e-mail de contato. Pode ser que este realmente seja o contato da pessoa que toma decisões, ou pode ser que não. Pode ser que esse seja um contato da pessoa que trata sobre os impostos, sobre o direcionamento dos impostos, ou pode ser, sei lá, um e-mail X que sabe lá como ou quem recebe. Às vezes, você entrando no site da empresa, você consegue chegar no e-mail da pessoa responsável por patrocínios, né? Ou muitas vezes você tem que entrar em contato com essa empresa, você tem que buscar um telefone de contato, você tem que tentar um telefone, você tem que tentar falar com o departamento de marketing ou de comunicação quando não tem uma área de patrocínio ou RH. Então você tem que realmente iniciar um processo de pesquisa, um processo meio que investigativo, sabe? Para você conseguir falar com essa pessoa por telefone ou conseguir o e-mail dessa pessoa. Existe uma ferramenta que é muito boa e muito utilizada nesse caso, que é a rede social mais corporativa, que é o LinkedIn. Que é um ótimo caminho, porque ali você coloca o nome da empresa, você coloca o departamento de marketing, você consegue chegar a alguns nomes e sobrenomes e com isso você, quem sabe, consegue chegar no e-mail dessa pessoa. É uma ótima ferramenta e tem sido muito utilizada, enfim. De uma forma bem objetiva, é um trabalho de detetive, porque é importante que você consiga saber quem é a pessoa que toma as decisões. Agora vamos imaginar que sim, você conseguiu chegar na pessoa responsável. Você tem o e-mail, você tem o telefone, show! Já temos um bom caminho andado. Agora, você precisa apresentar o seu projeto. E como apresentar o seu projeto? É o momento de brilhar, minha gente. Chegou a terceira fase, que é a fase da apresentação. Essa fase da apresentação que é o momento de você vender realmente o seu peixe, de você fazer com que o seu cliente enxergue, entenda que o seu projeto é de melhor valor do que o da concorrência. E como que você envia para o seu cliente a apresentação do seu projeto? Pode ser que você envie por e-mail, por exemplo. Pode ser que você suba em algum local e, enfim, mande por um link por conta do peso da apresentação. De qualquer forma, eu acho extremamente necessário que se você tem a possibilidade de investir uma grana para contratar um designer, para fazer uma apresentação de melhor qualidade, mais bonita, sucinta, apresentável, faz toda uma diferença. Mas é importante que você saiba, quem direciona o designer de como fazer a apresentação é você. Porque você que vai nutrir esse design com as informações que precisam ir para a apresentação do seu projeto. Uns 2 anos atrás, eu fiz um trabalho de pesquisa bem minucioso, onde eu fui fazer uma pesquisa de campo na concorrência para saber como os outros proponentes, os outros produtores, enfim, estavam apresentando seus projetos para as empresas. Foi muito bacana enxergar a possibilidade de mudanças dentro das minhas apresentações, né? Porque existiam muitos casos que faltava informação, ou existiam muitos casos que eu falo, putz, acho que aqui pesou um pouco, sabe? Então isso foi bacana. No meu entendimento, o que é necessário, que não pode faltar para a apresentação do seu projeto. Então eu vou pegar aqui uma das nossas apresentações, entrando no site aqui da Culturalistas, na parte de Promac, que são as apresentações de 2022, vou escolher aqui uma, vamos no Carlota Joaquim, o Espirituoso Segredo da Natureza. Informações imprescindíveis, obviamente o nome, né? Isso é importante. O resumo desse projeto é importante que se tenha de uma forma sucinta e bem objetiva. No caso desse projeto, é um espetáculo teatral, então é importante também ter a sinopse desse espetáculo, que é um resumo da história, do que a gente vai contar no palco. Então são informações importantes. Preenche de fotos. E aqui, o que queremos com esse espetáculo e por que queremos que ele aconteça? Que é o objetivo e a justificativa.
Então, são partes essenciais e, obviamente, as contrapartidas do que a empresa patrocinadora ganha apoiando essa iniciativa. Algumas outras fotos e o elenco, as pessoas que fazem parte do nosso projeto, para trazer uma seriedade, uma força, uma potência na hora de você apresentar esse projeto para o teu cliente. Existem informações que são mais complementares, né, para determinadas empresas. Tem empresa que pede para você um plano de trabalho, tem empresa que quer saber mais sobre a infraestrutura, que quer ter ciência do orçamento ou cronograma mais detalhado, especialmente quer saber quais serão as ações de divulgação. Em resumo, eu focaria inicialmente nessas informações que eu compartilhei com vocês anteriormente, mas fique sempre muito com a cabeça aberta para que possíveis mudanças possam acontecer dentro dessa sua apresentação. E, gente, por favor, importantíssimo, objetividade. É importante que a sua apresentação seja objetiva. Se a vida para você tá corrida, você imagina para essas pessoas que recebem dezenas, centenas, milhares de apresentações. Não tem mais essa questão de fazer uma apresentação PowerPoint de 30, 40 slides. Não, 12, 15 máximo. Porque com pouco você tem que chamar a atenção do seu patrocinador, com pouco você tem que nutrir o seu patrocinador das informações que são relevantes. Aí depois você vai completando, você vai complementando, mandando posteriormente coisas que você acha importante. Mas não. Seja objetivo, trabalhe com boas fotos, trabalhe com um português correto, um texto correto, porque isso você vai sair na frente de muitos daqueles que trabalham aí, que vão acabar concorrendo com você. Aí imagina agora que o seu cliente, aquela pessoa que toma a decisão, ela recebeu a sua apresentação. Agora, você tem que fazer um trabalho de follow-up, que se fala, né, nessa área comercial, que é de você tentar falar com o seu cliente para você entender o que ele achou da sua apresentação. Pode ser através de um e-mail, pode ser através do telefone, ou quem sabe a sorte grande de você marcar uma visita, ou uma reunião remota, ou uma reunião presencial. E também é o momento de você acabar se aproximando, estreitando um relacionamento com esse seu cliente. É importante que nesse processo comercial, se você tiver a oportunidade de marcar uma reunião, não fale somente sobre o seu projeto, escute. Escute seu cliente sobre o que eles têm buscado, sobre quais são os projetos que eles aportaram nos últimos tempos. Pergunte para o seu cliente se o que ele está buscando é um projeto que traga visibilidade de marca ou que de repente faça ações sociais ou projetos que possam auxiliar no engajamento dos clientes, do seu cliente, dos funcionários do seu cliente. Esse trabalho de escuta é muito importante. Na realidade, eu ouso dizer que ele é essencial. É aí que você descobre se o seu projeto está de acordo com as diretrizes dessa empresa que você está buscando patrocínio, né? Então, o patrocínio, essa parceria, ela tem que ser boa para ambas as partes. Por exemplo, existem empresas que preferem patrocinar museus, que já há muitos anos investem os seus recursos aí apoiando museus em São Paulo, por exemplo. Não adianta eu forçar uma relação, forçar o meu projeto, que é um projeto teatral, por exemplo, sendo que o que a empresa busca é algo totalmente diferente. Então é importante sim que eles me conheçam, que saibam do meu trabalho, da linha dos projetos que eu costumo desenvolver, trabalhar, mas não adianta eu ficar procurando, insistindo em algo que o cliente não deseja. Lá atrás no planejamento você já observou e colocou as observações do histórico de patrocínio dessas empresas, então você já meio que sabe. É claro que as empresas podem mudar as estratégias no decorrer dos meses, dos anos, pode mudar um pouquinho os projetos que eles patrocinam. É aí que com esse trabalho, que é um trabalho de desenvolvimento, que é um trabalho de contato, que é um trabalho de prospecção de uma relação que está sendo construída a longo tempo, aí você vai entendendo se essa empresa realmente está mudando as diretrizes e se em algum momento o seu projeto possa vir atender a essa demanda. E agora, gente, a gente vai para a última fase da nossa aula. Essa fase vai ser dividida em duas possibilidades importantes. A primeira possibilidade é não conseguir vender. E agora? Então estamos aí no pior cenário, a empresa, o seu cliente não escolheu o seu projeto. Ele vai seguir aí com outras diretrizes. Isso não quer dizer que você tem que desistir. Existe algo muito importante nesse processo comercial de captação de recursos, de venda, que é a resiliência. Se você acredita no seu projeto, na tua entrega, você tem que continuar tentando, tem que tentar eternamente até você conseguir viabilizar ele financeiramente. Precisa ser paciente. As coisas muitas vezes não acontecem no tempo que a gente quer e a gente precisa muito da resiliência
Resiliência, que é a capacidade de se recobrar facilmente, se adaptar à má sorte ou às mudanças. É difícil, toma tempo, eu falo para vocês, mas estou falando para mim. Então, se você desanimou, respire, acolha essa frustração, se energize e retome, continue tentando, recalcule a rota, siga, porque hoje você não conseguiu, mas amanhã pode ser que você consiga. A gente não pode desistir. Aí temos o outro cenário, que é o cenário de que sim, o cliente escolheu o seu projeto. Olha que coisa boa. Aí, meu amigo, o que você precisa fazer? Estar com o seu cliente e dar toda a atenção e assistência necessária. Afinal de contas, você quer que essa parceria seja boa, não apenas para você, como também para ele, e que essa parceria possa durar mais tempo, né? Que possa vir para outros projetos, para, enfim, uma longevidade, que vocês consigam ter uma relação de bastante, que tenha um futuro nessa relação, né? Então, esteja com ele na confecção do contrato, apoiando tudo que ele precisar, os contatos junto aos editais, o suporte do recolhimento dos impostos. Acompanhe, esteja presente em todo o processo junto desse seu cliente. É importante também, na realidade, é necessário que você entregue tudo aquilo que você prometeu. Seja na quantidade de apresentações, seja na quantidade de público-alvo, nas contrapartidas sociais, nas ações de divulgação, em tudo. Se faz urgente entregar o que foi vendido, o que foi prometido. E se possível, gente, por favor, tentem oferecer valor agregado nessa sua parceria. Supere as expectativas do seu cliente. Dessa forma, você não vai somente estreitar uma relação, como você muito provavelmente vai criar uma relação responsável e de transparência, e que você pode ter uma parceria de muitos e muitos anos. Que você pode trabalhar com essa empresa, não só com esse projeto, talvez com esse projeto, como também para outros projetos. Porque se for bom para você esse processo, também vai ser bom para o seu cliente, né? E o ideal é que a gente consiga realmente estreitar relacionamentos com as empresas, porque são elas que acabam direcionando, né, o aporte financeiro para a viabilidade das coisas que a gente quer realizar. E é isso, gente. Eu acredito que o processo apresentado aqui, ele é muito cíclico. A gente chega no final dessa aula, mas a gente vai sempre precisar voltar para o começo, porque a gente vai sempre precisar começar tudo de novo. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Eu espero de coração ter contribuído com este conteúdo e desejo a todos que vocês tenham muito sucesso na viabilização de seus projetos, na realização de seus projetos. E eu fico inteiramente à disposição. Um grande abraço e até breve. Realização PROAC, Programa de Incentivo à Cultura, Governo do Estado de São Paulo.